Olá, essa é a apresentação da tese do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, como parte integrante dos requisitos para a obtenção do título de doutor em Ciências Biológicas. O título do nosso trabalho é A Expressão das Enzimas SM-ATPase 1 e SM-ATPase 2 em ovos de Schistosoma mansoni, modula via IL-10 o sistema imune de indivíduos infectados. O meu nome é Thalisson Arthur Ribeiro Gomides, fui orientado pelo professor doutor Luiz Carlos Croco Afonso e co-orientado pela doutora Pauline Martins Leite e doutora Andréia Teixeira de Carvalho. O inquérito epidemiológico da esquistossomose mostra que cidades do Nordeste e do Sudeste ainda concentram as maiores taxas de positividade, especialmente em crianças, tendo que 220 mil escolares foram avaliados de 7 a 17 anos, com 7 a 17 anos de idade, em 26 estados do Brasil, mostrando, portanto, que as maiores taxas estão ainda localizados nessas regiões, como citei, Nordeste e Sudeste. É possível identificar que as taxas de positividade elas têm decrescido do ano 1949, onde era 10, no momento em que era 10%, para 1977, e 2015, chegando a 1,79%. Apesar dessa redução na taxa de positividade, o Brasil permanece como uma área de transmissão endêmica para a esquistossomose, sendo que 1,5 milhões de pessoas vivem em áreas sob o risco de contrair a doença. O ciclo de vida do parasito consiste em um hospedeiro infectado depositando em suas fezes ovos do parasito e, é claro, sem saneamento, em regiões sem saneamento básico, essas fezes com os ovos do xistossoma podem cair nesse meio aquático. Esse ovo eclode, libera uma larva denominada de miracídio. O miracídio precisa do caramujo do gênero Bionfalaria para que haja transformação em cercária. A cercária possui capacidade de penetração ativa na pele, caindo, portanto, na circulação linfática ou sanguínea e chegando até o sistema porta hepático, ou veia porta, próximo ao fígado e também as artérias e veias mesentéricas, onde esses vermes, adultos, macho e fêmea, vão então reproduzir, liberar os ovos que podem ir para o fígado, causando lesões hepáticas, ou até mesmo perfurando aqui o intestino e saindo mais uma vez pelas fezes. Então, esse é o ciclo de vida do Schistosoma mansoni. Sobre as formas da doença, os aspectos clínicos, nós podemos organizar a esquistossomose em fase aguda, desde a penetração da cercária até os primeiros sinais de dermatite cercariana e alguns outros sinais, muitas vezes inespecíficos, de fase aguda, sendo que de 4 a 10 semanas após essa exposição, desenvolve-se a fase crônica. A fase crônica pode apresentar 3 formas diferentes. A forma intestinal, com perda de apetite, diarreias repetidas, desconforto abdominal. A fase hepatointestinal, onde já aparecem lesões hepáticas, levando a hepatomegalia e reações inflamatórias ao redor dos ovos do parasito, especialmente no tecido hepático. E a forma hepatoesplênica, onde tem um acometimento maior do baço e do fígado. Ou seja, nós encontramos aumento desses órgãos e também fibrose periportal central e periférica. O diagnóstico na esquistossomose, ele pode ser desenvolvido através de diversos métodos, sendo que os métodos parasitológicos de fezes são os mais indicados. O método Hoffman, Pons e Jenner, que é o HPJ, e também o método de Cato-Catz são os métodos mais utilizados, sendo que o Cato-Catz é o método quantitativo e HPJ qualitativo. O Cato-Catz é o método padrão ouro para o diagnóstico da esquistossomose. Os métodos moleculares, inclusive a qPCR, têm sido utilizadas como ferramentas também de diagnóstico. Porém, não são indicados para o uso isolado. Elas podem ser utilizadas de forma complementar a fim de aumentar a sensibilidade do diagnóstico. Além da biologia molecular, o
CCA é um método que tem ajudado, complementado também o diagnóstico da esquistossomose, é um método responsável pela identificação de antígenos circulantes que podem sair na urina. Então, é um método que, através da avaliação urinária, é possível, então, diagnosticar a esquistossomose. Então, a associação dos métodos, ela tem sido mostrada como algo eficiente para aumentar a sensibilidade no diagnóstico, apesar do Catucat ser o padrão ouro. A imunologia da esquistossomose destaca-se inicialmente, com a penetração da cercária, presença do esquistossoma e do verme adulto, com uma predominância de uma resposta imunológica do tipo TH1, com presença de macrófagos, linfócitos produtores de TNF e interferon nas primeiras semanas da doença. A partir da oviposição, ou seja, do depósito de ovos, há então uma prevalência de uma resposta imunológica do tipo TH2, e aí nós observamos uma maior variedade de linfócitos, células dendríticas, sendo que o perfil TH1 vai reduzir-se para que haja, então, essa prevalência, do perfil TH2, com citocinas IL4, IL5, IL13 e IL10. Importante notar que, a partir de um certo momento, pode haver um aumento do número de células T regulatórias ou reguladoras com o aumento da citocina IL10, o que pode promover também uma redução, uma modulação da resposta imune do tipo TH2 a partir de um tempo, 12 semanas de infecção em diante. Mostrando, então, que essa resposta T reguladora pode diminuir tanto a imunidade TH2 e manter também reduzida a imunidade TH1. O que nós observamos nessa imagem, As células T reguladoras, elas podem, através das citocinas IL10 e TGF-beta, reduzir a proliferação e diferenciação e ativação das células TH1 e TH2, diminuindo algumas reações como colites, diabetes, artrites e também alergias. Pois bem, uma diversidade de células têm sido estudadas no contexto da esquistossomose. Células e tipos de perfis imunológicos. O perfil TH1, como nós falamos, com perfil de citocinas TNF, interferon, o TH2, que é o perfil predominante na esquistossomose a partir da oviposição, e outros perfis, como TH17, células T foliculares, TH9 e as células T reguladoras, produtoras de IL-10 e TGF-beta, que são responsáveis pelo controle de ambas as respostas, tanto da resposta TH1 quanto da resposta TH2. Diversas pesquisas, há um bom tempo, têm mostrado uma relação do decorrer da infecção com o perfil imunológico. Nós observamos que na fase aguda, com o passar das semanas, alguns autores mostram que há um aumento da resposta TH2, como vimos nas referências anteriores, com um aumento de IL4 e IL10, e uma redução da imunidade do tipo TH1, uma redução das citocinas interferon e TNF. Por outro lado, na inflamação crônica, nós observamos o seguinte dado: com o passar do tempo, com o passar da carga, à medida que a carga parasitária aumenta, há uma redução da produção de interferon e um aumento da produção da IL-10. Mostrando aqui especialmente que a presença dos ovos do Schistosoma mansoni pode modificar a resposta imune, aumentando a produção de IL-10 e diminuindo a produção de interferon. Esse outro trabalho também mostra essa relação. Um trabalho publicado por Silveira em 2004 mostra claramente, especialmente frente ao estímulo do CIA, à medida que há aqui o aumento dos valores de ovos por gramas de fezes, indivíduos que têm maiores cargas parasitárias, eles vão apresentar maiores níveis de IL-10 e menores níveis de interferon, mostrando que a carga os ovos induzem a presença da IL-10 e pode diminuir a produção do interferon gama. Pois bem, diversos fatores de virulência têm sido descritos na esquistossomose, como as fosfodiesterase, que são importantes para o estabelecimento da infecção, uma vez que a supressão dessa enzima pode causar prejuízo na capacidade de estabelecimento da própria infecção, a IPSE alfa 1,
que é responsável pelo aumento do granuloma hepático, causado pelo aumento da atividade de macrófagos, e peptidases, que são essenciais para a invasão do hospedeiro. Por outro lado, ou além disso, né, o Schistosoma mansoni ATPase, ou Schistosoma mansonis ATPases. Essas enzimas têm sido descritas como possíveis fatores de virulência, né? Como nós podemos observar em artigos publicados em 2014, que essas enzimas, a SMATPase 1 e SMATPase 2, estão expressas nas diversas formas de vida do parasito, desde ovos até os vermes adultos. Né? Então, os parasitas do gênero Schistosoma mansoni não são capazes de realizar a síntese de novo de nucleotídeos purínicos, e a ação dessas enzimas pode ser importante, uma vez que as SMATPases degradam ATP, retirando o fosfato, permitindo, então, a produção, né, de novo, desses nucleotídeos purínicos e a recaptação desses nucleotídeos. A expressão e atividade dessas isoformas, então, tem sido investigada e elas estão presentes nessa variedade de formas de vida, inclusive nos ovos. Né? Artigos publicados em 2011, esse artigo publicado em 2011, mostra que a presença da SMATPase 1 e SMATPase 2 nos ovos do Schistosoma mansoni em uma diversidade de regiões, assim, do ovo do parasita. A ação das SMATPase torna-se muito importante no contexto da imunologia, uma vez que nós observamos que essas enzimas podem clivar fosfato, produzindo, assim, ADP a partir de ATP e até AMP a partir de ADP. Ou seja, a ação desfosforiladora dessa enzima pode diminuir a quantidade de ATP no tecido, aumentar a produção de AMP e favorecer a ação de outras enzimas para a produção de adenosina. Isso é importante porque o ATP tem ação pró-inflamatória no tecido. E quando essas enzimas degradam ATP, essa ação pró-inflamatória pode ser diminuída. Por outro lado, a adenosina, que pode ser favorecida pela ação das enzimas, tem uma ação anti-inflamatória e antitrombótica, mostrando que a expressão dessas enzimas podem atuar modificando a resposta imunológica do hospedeiro. Bom, através disso, nós podemos notar que a sinalização purinérgica se torna algo muito interessante no contexto também da imunologia. Vemos aqui que diversas enzimas têm sido investigadas com esse poder ectonucleotidásico, ou seja, degradação de moléculas fosforiladas, né, com o AMP até a adenosina, sendo que a adenosina pode ser produzida, né, através da ação de diversas enzimas, e a adenosina pode ter afinidade, ligação por diversos receptores, como receptor A1, receptores A2 e receptor A3. Nós notamos, pelas referências, que a ação dessas enzimas em receptores diferentes também podem levar a efeitos fisiológicos e efeitos imunológicos diferentes, uma vez que a ligação da adenosina nos receptores A1 e A3 podem aumentar a resposta inflamatória, enquanto a ligação da adenosina nos receptores A2, através do AMP cíclico, pode modular a resposta inflamatória. Artigos também têm mostrado que a ação dessas ectonucleotidases, elas podem, através da produção de adenosina, inibir a inflamação, reduzir aqui a inflamação através do mecanismo anti-inflamatório, e que a citocina IL-10 pode estar associada, em alguns casos, na ação das ectonucleotidases. Essa redução da inflamação pode favorecer a mobilidade intravascular do parasita, e esse pode ser um possível mecanismo de evasão do Schistosoma mansoni. Trabalhos publicados pelo nosso grupo de pesquisa têm mostrado uma possível associação entre a atividade ectonucleotidásica e o desenvolvimento de formas mais graves na leishmaniose. Essa pesquisa mostrou que isolados de Leishmania brasiliensis, obtidos a partir de portadores da forma clínica mucosa, têm uma maior
mucosa e cutânea mucosa tem uma maior ação ectonucleotidásica comparado a isolados retirados de pacientes com a forma cutânea. Isso tanto para a degradação de ATP, quanto de ADP, quanto de AMP, mostrando que indivíduos que têm a forma mais grave, né, que é a mucosa cutânea mucosa na leishmaniose, degradam mais ATP, ADP e AMP pela ação das ectonucleotidases, podendo ter uma associação de expressão de ectonucleotidases com a forma clínica grave da doença. Então, a hipótese do nosso trabalho é que a ação das ectonucleotidases em Schistosoma mansoni podem modificar o padrão de ATP e de ADP, né, a concentração dessas moléculas no tecido do hospedeiro, alterando a resposta imunológica e influenciando na morbidade. Então, a caracterização em vivo é algo novo para essas enzimas, ovos extraídos de humanos, e a função dessas enzimas e seu papel na interação hospedeiro-parasita pode ajudar a entender a biologia do Schistosoma mansoni e o desenvolvimento de novas estratégias de intervenção. Essas proteínas são de particular importância, uma vez que elas podem ser candidatas, então, à produção de vacinas ou até mesmo alvos terapêuticos. E, a partir disso, o objetivo do nosso trabalho é avaliar a expressão das enzimas SM-ATPase-1 e SM-ATPase-2 em ovos de Schistosoma mansoni e correlacionar com alterações no perfil de citocina de indivíduos infectados. Bom, esse estudo foi desenvolvido em Chonin de Baixo, um distrito de Governador Valadares. Esse distrito está à margem da BR-116, contém um córrego passando aqui por todo o distrito, e é uma área de risco para infecções esquistossomoses, tendo em cerca de 1.083 habitantes. Os testes que foram utilizados para o diagnóstico de esquistossomose no nosso trabalho foi o teste de HPJ, teste qualitativo, o teste de CATS, quantitativo, e também a expressão do gene AIF4E, que é um gene constitutivo do Schistosoma mansoni, e a expressão desse gene foi detectada através da técnica de PCR. Nós usamos essa associação de métodos parasitológicos e moleculares para o diagnóstico da doença. Após o diagnóstico, parte dos ovos, ou parte das fezes, né, uma parte dessas fezes que foram coletadas foram utilizadas para o CATUCATS, e uma outra parte das fezes que foram coletadas foram utilizadas para o HPJ, mas nós utilizamos uma quantidade maior de amostras para o HPJ. Utilizamos 6 cálices de fezes, né, com precipitado para o HPJ, sendo que, através desses cálices, foram confirmada a presença dos ovos de Schistosoma mansoni, e esses 6 cálices foram unidos, né, o material de 6 cálices foram unidos em um cálice só, para que todo esse material fosse peneirado através de uma peneira granulométrica, contendo, né, duas peneiras embutidas, 300 micra de poro e 180 micras, e com um fundo, de forma que apenas partículas menores, incluindo os ovos de Schistosoma mansoni, iriam passar por essas duas peneiras, ficando aqui no fundo desse recipiente. Esse fundo, então, era lavado com solução salina, movimentado um pouco para que todas as partículas fossem removidas e adicionada num cadinho, de onde, então, nós íamos retirar do fundo do cadinho essas partículas, levar ao microscópio óptico e confirmar mais uma vez a presença dos ovos de Schistosoma mansoni de uma forma mais pura, mais limpa. E esse material era, então, armazenado no microtubo, centrifugado, retirada a solução salina, adicionado o RNA later para conservação do material genético, então foi armazenado até a extração do RNA. Para a extração do RNA, foi utilizado um homogeneizador de tecido com o objetivo de triturar todas essas partículas e eclodir, né, romper a superfície dos ovos também de Schistosoma mansoni. Após essa trituração, foi utilizado um tampão de RNA, isso foi homogeneizado e adicionado no kit, na verdade, no microtúbulo, com as colunas para extração do RNA. A partir dessa adição, foram feitas diversas centrifugações para que esse tampão carreador pudesse
trazer esse RNA, pelas sucessivas lavagens, ele ficou retido em uma coluna, e por fim foi adicionado um eluente para retirar esse RNA da coluna, e aí nós tínhamos, no final, uma concentração de RNA nesse eluente. Essa concentração ela foi detectada pela leitura em espectrofotômetro, foi então conseguido um valor em microgramas por microlitro. Esse RNA extraído foi armazenado no freezer -80 até a transcrição reversa e PCR em tempo real. A PCR quantitativa foi avaliada através da adição dos primers, que estão sendo mostrados aqui, os primers tanto para a enzima SMTPDase1 e SMTPDase2, e também primers para o gene constitutivo. Juntamente com os primers foram adicionados nucleotídeos necessários para a reação, os tampões, a enzima TAC polimerase, tudo isso dentro de um tubo para PCR. Foi adicionado ao termociclador para que a reação, então, pudesse acontecer. Por fim, a leitura da expressão desses genes foi realizada através do aparelho de PCR. As células dos indivíduos infectados e não infectados participantes do estudo também foram estudadas, especialmente a reação dessas células ao estímulo com CIA. Portanto, as células desse indivíduo, elas foram obtidas, as PBMCs, né, através da utilização do FICOL, foi feita a separação das células mononucleares do sangue periférico. Essas células foram adicionadas nos poços, 96, uma placa de 96 poços, e foi feita aqui duas culturas controle, né, ou seja, em duplicata, e também em duplicata o estímulo com CIA, o antígeno do ovo Schistosoma mansoni. Foi feito, portanto, a coleta desse material e armazenado em microtúbulos, ou seja, a amostra de sangue, células do sangue de cada indivíduo, tanto sem estímulo quanto com estímulo, para posterior leitura das citocinas, né, das citocinas produzidas sem estímulo e com estímulo no leitor de citometria de fluxo. As citocinas que foram detectadas pela citometria de fluxo são citocinas do perfil TH1, TH2, TH17. Além dessas citocinas, foi detectado também os níveis de IL-13. Porém, IL-13 foi feito não por esse kit TH1, TH2, TH17, mas pelo kit Flex IL-13 humana. Pois bem, para análise nós utilizamos diversas metodologias, incluindo a análise multivariada do MCA. Essa análise multivariada, ela foi importante, é uma análise de correspondência para analisar tabelas contendo 3 ou mais variáveis. Ela propõe, então, a analisar associações entre pares de variáveis. O objetivo também era avaliar um número maior de variáveis, e essa técnica de MCA nos ajudou. Ela pode ajudar na facilitação do entendimento de como essas enzimas, as SMTPDases, podem, então, interagir com o sistema imune do hospedeiro. Então, esse é o desenho do nosso estudo. Nós avaliamos 1.083 indivíduos de Shonin de baixo, sendo que, na avaliação inicial, que foi realizada pela Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Saúde, 253 desses indivíduos já não participaram. Então, reduziu-se o nosso grupo para 830 indivíduos. Todos eles foram avaliados pela Secretaria Municipal de Saúde com uma lâmina de Catucates. A partir dessa avaliação, foi detectado 62 indivíduos positivos para ovo Schistosoma mansoni, e esse passou a ser agora o nosso grupo de estudo. Todos esses indivíduos que foram diagnosticados como portador de Schistosoma mansoni foi convidado a participar do restante da pesquisa, juntamente com o nosso grupo de pesquisa da UFJF, de Governador Valadares, agora com mais amostras de fezes para avaliação de 6 lâminas de Catucates, mais o HPJ e mais a PCR desses indivíduos.
Nessa segunda parte da pesquisa, 22 indivíduos não participaram, reduzindo o nosso grupo, então, para 40 indivíduos positivos para Schistosoma mansoni. Esses indivíduos positivos foram avaliados, então, pelo perfil de citocina, através da técnica de citometria de fluxo, e também foram avaliados novamente pelo exame parasitológico de fezes e molecular. Para ser do grupo positivo para o Schistosoma mansoni, tinha que ser positivo ou para o cato, ou para o HPJ, ou para o gene controle, ou para o gene endógeno do Schistosoma. Sendo que para a extração do RNA, nós tivemos aqui um problema técnico, então nosso grupo reduziu aqui para 39 indivíduos que tinham todos os resultados. Por outro lado, essa mesma região endêmica foram convidados 13 indivíduos para participar da nossa pesquisa como grupo controle não infectado. Esses indivíduos foram avaliados quanto ao perfil de citocinas e também pelos testes parasitológicos e moleculares, sendo que para sair do grupo controle, eles deveriam ter resultado negativo para o CATO, para o HPJ e também para o gene endógeno. Bom, o primeiro resultado, ele evidencia a caracterização dos indivíduos participantes do nosso estudo, tanto quanto a idade, onde nós observamos aqui o grupo infectado com idade variando de 7 a 73 anos, uma média de 32,9 anos, ou seja, uma população infectada mais jovem, dados muito semelhantes à população controle. Sobre a faixa etária do grupo infectado, nós observamos que a maior parte dos indivíduos, mais de 50%, encontrava-se com idade menor que 15 ou de 15 a 30 anos. Isso mostra o que outros trabalhos também evidenciam, que os indivíduos mais jovens são aqueles que têm trabalhos ou que têm atividades mais relacionadas ao risco de infecção, em regiões onde tem água, né, córregos, lagos, lagoas, e estão mais susceptíveis, então, a possuir, né, apresentar a esquistossomose. Quanto ao gênero, nós observamos, né, indivíduos masculinos entre a maior porcentagem de infectados. Isso também está de acordo com a literatura, onde diversos outros trabalhos mostram que a atividade dos homens ainda nessas localidades estão mais associados à exposição. Quanto à carga, nós vimos que ela variou bastante, a carga parasitária aqui variou bastante, porém, a média de carga parasitária, ela se encontrava em número menor que 100 ovos por grama de fezes. E que mais de 70% dos indivíduos tinham menos que 50 ovos por grama de fezes no teste parasitológico. Essa avaliação também está de acordo com a literatura, mostrando que jovens com baixa carga parasitária têm sido encontrados em várias regiões do Brasil, mostrando, então, que existe um número maior, um número crescente de áreas de baixa carga parasitária. E, em contraste com o que Azevedo encontrou em 2010, momento no qual o Chonim de Baixo era avaliado como uma região de média endemicidade, esses dados que nós estamos mostrando aqui pode estar evidenciando uma mudança no perfil epidemiológico de Chonim de Baixo, que agora pode ser considerado uma área de baixa endemicidade. Bom, outra caracterização que nós fizemos foi a resposta das células mononucleares do sangue periférico dos indivíduos infectados frente ao estímulo de CIA. E aí nós percebemos a resposta dessas células quanto à produção de diversas citocinas, como TNF, interferon, IL-6, IL-2, e também citocinas IL-4, IL-13 e IL-10. E nós observamos que o estímulo com CIA promoveu um aumento de praticamente todas essas citocinas no grupo de indivíduos infectados. Ou seja, o estímulo com CIA elevou a produção das citocinas TNF, interferon, IL-6, IL-2, IL-4, IL-13 e IL-10. Esses mesmos resultados já tinham sido mostrados por outros trabalhos, mostrando que realmente o estímulo com CIA ele altera a resposta imune de indivíduos infectados com Schistosoma mansoni.
Bom, a partir dessa demonstração, nós identificamos que alguns indivíduos respondem ao estímulo com CIA produzindo um pouco mais de citocina. Outros indivíduos respondem ao estímulo com CIA produzindo muito mais citocina. E então, nós propusemos, foi proposto um método de avaliação conforme este aumento de produção de citocina após o estímulo com CIA, no qual nós dividimos o valor de produção, da citocina após o estímulo pelo valor antes do estímulo. E aí obtivemos um índice, nós chamamos isso de índice de citocina após o estímulo com CIA. E a partir desse índice, nós encontramos a mediana para cada uma dessas citocinas, TNF, IL-6, interferon, IL-2, IL-4, IL-13, IL-10, e a partir daí nós caracterizamos cada um dos indivíduos para todas essas citocinas, no qual os indivíduos que produzem ou que estão com um índice maior do que a mediana, eles foram caracterizados como altos produtores, e os indivíduos que produzem citocina após o estímulo no valor menor que a mediana, nós chamamos de baixos produtores. Essa avaliação, essa porcentagem de altos produtores e baixos produtores foi utilizado para posteriores análises. E isso nós chamamos de assinatura global de citocinas. Essa assinatura, tanto de citocinas quanto de quimiocinas, tem sido utilizada por diversos trabalhos, como identificação de biomarcadores imunológicos e perfis de citocinas nos últimos anos, e tem sido esclarecedores para diversas perguntas nessa área da imunologia. Através da PCR, nós conseguimos, então, os resultados relacionados à expressão das SMTPDases nas amostras dos indivíduos. Nós observamos, então, dos 39 indivíduos, dos quais passaram pela avaliação molecular, 18 deles expressavam pelo menos uma das SMTPDases que nós estávamos investigando. 21 dos indivíduos, eles foram classificados como SMTPDase negativa, ou seja, eles não tinham expressão nas suas fezes, nem da SMTPDase 1, nem da SMTPDase 2. Entre os 18 que nas fezes apresentavam expressão das SMTPDase, 6 expressavam apenas a SMTPDase 1, 6 expressavam apenas a 2, e 6 indivíduos tinham nas suas fezes a expressão de ambas as enzimas. Então, esses são os grupos que nós trabalhamos e caracterizamos esse grupo. Nós observamos aqui inicialmente, e o que mais nos chamou a atenção foi sobre a carga parasitária, nos quais os grupos que tinham a expressão de SMTPDase 1 tinham uma carga parasitária bem baixa. Os indivíduos do grupo SMTPDase 2 tinham uma carga intermediária, e os indivíduos que tinham nas fezes a expressão de ambas as enzimas era aquele grupo que tinha uma maior carga parasitária. Isso nos gerou algumas perguntas que nós vamos esclarecer à medida dos resultados. E o grupo aqui, SMTPDase negativo, tinha uma carga também intermediária, semelhante aqui ao grupo com a expressão apenas de 2. Bom, importante ressaltar aqui, nessa segunda classificação, que de maioria dos grupos SMTPDase 1 e SMTPDase 2, com a maioria dos indivíduos apresentando nas fezes menos que 50 ovos por grama, e o grupo com ambas as enzimas, ou que expressava ambas as enzimas, apenas 2 indivíduos dos 6 tinham essa carga mais baixa. Nós tínhamos 4 indivíduos com a carga um pouco mais alta. Pois bem, e aí nós, através da caracterização dos indivíduos como alto ou baixo produtor, nós construímos aqui um perfil de citocinas nos diversos grupos que nós temos no estudo. Aqui está a figura que mostra os indivíduos autoprodutores grifados com a cor cinza e os indivíduos baixos produtores com a cor branca. Para cada uma das citocinas, tanto no grupo SM-ATPDase negativo, SMTPDase 1, SMTPDase 2 e ambas as enzimas. E a partir disso, nós então
identificamos a porcentagem de autoprodutores para cada uma dessas citocinas em cada um dos grupos. E através dessa porcentagem de autoprodutores, nós construímos gráficos e comparamos esses gráficos para, então, fazemos essa assinatura e podemos, assim, comparar o perfil de citocina dos diversos grupos. Quando nós observamos o grupo que não tinha expressão das enzimas SMTPDases, mas eram indivíduos, claro, infectados pelo xistossoma, nós vimos um perfil imunológico bem semelhante ao que a literatura diz que é esquistossomose, né? Com um perfil TH2 aqui, um pouquinho maior que 50% de autoprodutores com citocinas do perfil TH2, IL2, IL13, IL4 e IL10, e uma porcentagem inferior a 50% de citocinas do perfil TH1, que as pesquisas mostram que esse é um perfil de resposta, né, após a oviposição, uma resposta um pouco mais no sentido TH2. Por outro lado, esses dois grupos que expressam SMTPDase1 e SMTPDase2 mostraram uma frequência de autoprodutores para citocinas tanto do perfil TH1 quanto interferon, TNF, quanto citocinas do perfil TH2, como IL4. A mesma coisa nesse outro grupo, SMTPDase2, com alta produção de interferon, IL6 e IL4. E uma redução aqui no grupo SMTPDase2 de altos produtores para a citocina de IL10. O que nós entendemos e encontramos na literatura é que a expressão de uma dessas enzimas apenas pode estar levando uma produção menor ou favorecendo uma menor produção de adenosina e favorecendo a ligação dessa adenosina em receptores A1 e A3. E a ligação desses receptores pode estar favorecendo uma resposta pró-inflamatória. Essas pesquisas mostram essa possível relação, né? E sobre o perfil TH1 e TH2 ao mesmo tempo, alguns trabalhos já mostram células produzindo interferon e L4 ao mesmo tempo, né? Em xistossoma mansoni, essa mesma produção. É importante ressaltar esse perfil aqui comparado com o perfil SMTPDase negativo, do grupo que expressa ambas as enzimas. Esse grupo, a citocina IL-10, se mantém acima de 50%. Ela é a única citocina que tem mais de 50% dos indivíduos como autoprodutores. As outras citocinas, interferon, IL-6, IL-2, IL-13 e IL-4, todas elas reduzem comparado aos indivíduos o grupo SMTPDase negativo, e estão aqui tanto uma redução do perfil TH1, quanto aqui observamos uma redução do perfil TH2. Isso pode sugerir, né, que a expressão de ambas as enzimas pode estar levando a maior produção, maior quebra de TP e possivelmente uma maior produção de adenosina, que pode favorecer a ligação da adenosina em receptores A2 e uma possível modulação da resposta imune, tanto do perfil TH1 quanto do perfil TH2. Algo que nós notamos também, nos chamou a atenção, é que nesse grupo ambas as enzimas, ocorre uma redução dos autoprodutores de interferon e um aumento dos autoprodutores, ou a manutenção dos autoprodutores de L10. E no grupo SMTPDase2 acontece o contrário. Acontece um aumento dos autoprodutores de interferon e uma redução dos autoprodutores de IL-10, mostrando perfis bem diferentes. Então, nós avaliamos essa razão, a razão IL-10 sobre interferon, para observarmos, né, o poder modulador da IL-10 nesses três grupos. E nós vimos que realmente a produção da IL-10 ela se mantém mais elevada, mesmo quando nós fazemos esse cálculo de razão, ela se mantém maior, né, comparado ao grupo SMTPDase2, e com valor estatisticamente significativo, evidenciando aqui o poder modulador da IL-10 no grupo que expressa ambas as enzimas, comparado ao grupo que expressa apenas a SMTPDase2. Então, esses dados podem mostrar que a expressão das enzimas
através da quebra de ATP, pode estar neutralizando a sinalização inflamatória e pode estar limitando a concentração de mediadores inflamatórios em torno do verme. Isso já tem sido falado na literatura, né? Essa modulação da resposta imune pode favorecer a sobrevivência do parasita e o estabelecimento das infecções. Esse mesmo perfil foi demonstrado em gráfico de radar, onde nós observamos claramente o perfil mais equilibrado dos indivíduos do grupo SM-ATPase negativo, e à medida que há a expressão da enzima 1, nós observamos que acima de 50% de autoprodutores nós temos a citocina TNF e L4, no grupo SM-ATPase 2, acima de 50% de autoprodutores, as citocinas IL6 e L4, e no grupo que expressa nas fezes ambas as enzimas, apenas a IL-10 como a citocina, que tem mais de 50% de indivíduos autoprodutores. Isso mostra para a gente que 3 citocinas que estão acima de 50% são compartilhadas pelos grupos que expressam uma ou a outra, que são citocinas interferon, IL-4 e IL-13. Elas se encontram acima de 50% de autoprodutores nesses dois grupos. A alta produção de IL-2 e TNF, ela parece ser específica do grupo SM-ATPase 1. E a alta produção de IL-6 parece ser específica do grupo SM-ATPase 2. E aqui, de forma bem interessante, apenas o grupo que expressa ambas as enzimas teve uma frequência de autoprodutores PL10 superior a 50%. Outro resultado bastante interessante que nós evidenciamos foi o resultado associado à expressão das SM-ATPases e a contribuição dessa expressão para a associação positiva entre a intensidade de infecção e os índices de IL-10. Aqui nós podemos observar claramente, quando avaliamos todos os indivíduos, à medida que há um aumento da carga parasitária, há um aumento da produção ou dos índices de IL-10. Isso nós podemos ver através dessa correlação com resultado estatisticamente significativo. Entretanto, quando nós olhamos para dentro do grupo positivo, olhamos para os indivíduos que não têm expressão das SM-ATPases, nós não observamos um resultado estatisticamente positivo, mostrando que essa correlação IL-10 carga parasitária não está presente num grupo de indivíduos que têm ovos sem expressão das SM-ATPases. Essa relação, ela já tem sido descrita há bastante tempo, ou seja, os ovos de xistossoma exibem propriedades moduladoras que podem fazer com que a elevação da carga reduza a reatividade alérgica através do aumento de IL-10. Isso nós já sabemos e está mostrando aqui. O que nós conseguimos observar é que essa característica moduladora dos ovos pode estar, sim, relacionada à expressão das SM-ATPases. Uma vez que no grupo negativo nós vimos que não há essa correlação estatisticamente positiva, e essa correlação estatisticamente positiva, ela só é observada no grupo que expressa pelo menos uma das enzimas. Ou seja, nesse grupo, sim, à medida que há o aumento da carga parasitária, há o aumento dos índices de IL-10. E destacamos aqui que entre os indivíduos com maior índice de IL-10 e de carga estão os indivíduos que expressam ambas as enzimas. Pois bem, porém, vários fatores podem influenciar na resposta imunológica para a esquistossomose. Entre eles estão carga parasitária, idade, sexo, e na busca de responder sobre essas perguntas de quais são os fatores que podem estar associados, nós buscamos essa técnica do MCA, para esclarecer, entre todas as variáveis que nós temos, a alta produção de cada uma das citocinas, caracterização quanto à expressão das enzimas, carga parasitária, gênero, idade, qual dessas variáveis elas possuem maior força, elas podem responder mais sobre as nossas perguntas. E nós vimos aqui que as dimensões, elas foram organizadas e nós temos cada uma dessas citocinas, ou cada uma dessas classificações, colaborando de alguma forma nessas dimensões, para que nós possamos responder
pouco mais essas perguntas. E aí, quando nós alocamos esses indivíduos num gráfico bidimensional, e aí nós caracterizamos esses indivíduos. Da cor preta, os indivíduos SM-ATPase negativo. Da cor amarela, os indivíduos que tinham nas fezes a expressão de SM-TPDase 1. De verde, que tinha a expressão de SM-TPDase 2. E de azul, que tinha a expressão de ambas as enzimas. Nós notamos que, mesmo considerando todas as variáveis, esses indivíduos desses grupos, eles ficam mais próximos. Há um agrupamento, e esse agrupamento ele está relacionado à expressão das enzimas. Ou seja, entre todos os fatores, idade, sexo, carga parasitária e também a produção, a alta produção de todas as citocinas, o fator expressão da enzima é importante, aproxima cada um desses indivíduos, mostrando aqui, através dessas linhas pontilhadas, um agrupamento desses indivíduos SM-TPDase 1, alguns do grupo SM-TPDase 2 e muitos aqui do grupo de ambas as enzimas, mostrando, então, que a expressão da enzima é algo relevante para o agrupamento dos indivíduos infectados pelo Schistosoma mansonico. E aí nós construímos uma representação esquemática de um possível mecanismo hipotético pelo qual as enzimas podem estar alterando a resposta imune do hospedeiro. Através dessa representação, nós mostramos que a expressão da enzima SM-TPDase 1 sozinha, ou da 2 sozinha, pode estar favorecendo a produção de níveis de AMP e, consequentemente, pela ação de outras enzimas, podem estar favorecendo aqui uma menor produção de adenosina, e níveis reduzidos de adenosina favorecem a ligação da mesma em receptores A1 e A3, o que vai promover uma resposta mais pró-inflamatória, seja do perfil TH1, seja do perfil TH2, ao mesmo tempo. Por outro lado, quando há a expressão de ambas as enzimas ao mesmo tempo, haverá uma maior produção de AMP e possível maior produção de adenosina, e a maior concentração de adenosina vai favorecer a ligação da mesma nos receptores A2A e A2B, o que vai garantir uma maior produção de L10 e uma redução dos níveis das outras citocinas e um possível perfil regulador. Todas essas referências dão subsídios, para essas informações que nós estamos aqui mostrando. Então, nosso trabalho conclui que a expressão de ambas as enzimas em ovos do parasito parece ser um novo fator, ainda não descrito, capaz de modular negativamente a resposta imune do hospedeiro através da produção de L10, o que pode contribuir para a sobrevivência do parasito. Nós agradecemos a todos os nossos colaboradores da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares, a Marluce, colaboradora da Universidade Vale do Rio Doce, ao Centro de Pesquisa René Rachou, a quem agradecemos, a professora Andréa Teixeira, e também a Universidade Federal de Ouro Preto, a doutora Amanda Braga de Figueiredo, além de agradecer imensamente o Luiz Carlos Coloco Afonso, a Pauline, pela brilhante orientação. E aqui nós agradecemos ao UFJF, ao FOP, à Univale, ao CNPq, à Prefeitura Municipal de Governador Valadares e ao Instituto René Rachou.